para o mar. Bom, ontem eu falei para vocês, essa tarde a gente tem que falar de estratégia, gestão, sobrevivência. Pô, Fabiana, você botou muita coisa. 10 minutos. Mas olha só, eu estou colocando isso aí só para dar um dado para vocês, e eu vou falar um pouco, minha fala vai ter um pouco de números e de tempo, porque para a gente que tem esse trabalho autônomo, e isso acho que tem a ver com sobrevivência, não quer dizer nada, né? Então, a gente hoje, em algumas das falas que veio permeando o encontro, que foram ótimas, você falou muito, eu não quero ser uma mega empresa, eu não quero ser gigante, mas, assim, se não tiver o contador, né? Eu não sou contador, eu sou arquiteto, produtor cultural, gestor de cultura, então, assim, eu tenho horror a documento. Então, infelizmente, eu tenho que contratar o cara, mas, enfim. E aí a gente, ao longo desses anos, vem realizando vários projetos no espaço, né, que é um casarão, que vocês viram a foto ontem, mas a gente descobriu, e isso é muito legal, alguém me perguntou sobre como se conectar com o entorno, com a cidade. A gente foi descobrindo ao longo do tempo, Natal é uma cidade muito de rua, né, uma cidade muito de paisagem. Então, a gente percebeu que, assim, como o Gil falou aqui, a galeria tinha uma abertura e alguns alunos, talvez uns professores de arte, que também não entendo, não vão ver, sabe, não é todo dia que tem Rosângela Renault em Natal, mas os caras não vão ver, mas tudo bem, a gente continua fazendo. E aí a gente começou a perceber que era importante criar projetos além paredes. E foi quando surgiu, eu queria só dar esse exemplo de um dos vários projetos que a gente faz, porque é um projeto muito instigante no sentido da gente se conectar com esse lugar inusual para trabalhar a obra de arte, que é a praia. Então, em 2011, surgiu o primeiro Arte Praia, né, que é um projeto desenvolvido pela Casa da Ribeira, eu e o Gustavo Vanderlei, meu sócio também, gestor de projetos, e a ideia sempre foi que o artista produzisse uma obra efêmera e acontecesse na praia. Então, só para dar esse dado, em termos de números, é muito interessante, e acho que aí é onde entra o nosso trabalho de proponente enquanto espaço autônomo, né, e ser criativo, estrategista, né, de certa forma, para você usar essa verba tão discutida anteriormente da Funarte, né, a favor do nosso trabalho e a favor dos outros artistas e democraticamente a gente conseguir acessar pessoas no Brasil todo. Então, até segunda-feira a gente estava com o edital aberto, fechou na segunda-feira à noite, muitos de vocês e alguns espaços, inclusive, receberam o material da gente. Em 2011, 2012 foi o primeiro ano, né, a gente conseguiu só o edital no estado do Rio Grande do Norte, foram selecionados 4 artistas. No segundo ano, o primeiro artista convidado, sempre tem um artista convidado, foi a Lúcia Cor, que tem um trabalho com luz, que foi bem interessante. Depois vocês podem entrar no site www.casadaribeira.com, que está lá, .br, que está lá. No segundo ano, foi o Fernando Limberg, que é uma imagem que vem logo depois. Pode passar, por favor. Essa é a praia de Ponta Negra, tá? Quem foi nos visitar, esse é o Morro do Careca. E essa imagem era um projeto que os artistas criaram um sistema computacional que as pessoas mandavam imagem, textos através do Twitter e eles projetavam no morro. Então, teve uma aderência incrível, porque isso foi um final de tarde, mas à noite isso ficava iluminado com a imagem da projeção e tinha um som, então virou meio que uma rave, assim. Então, a gente adorou, porque essa é uma estratégia da gente de colar muito a marca da Casa da Ribeira à cidade, né? Isso é uma coisa que a gente começou a fazer desde quando eu tinha cabelo, há muito tempo atrás, né? De novo. O que a gente fez? A cidade ainda é muito provinciana, né? A gente tem um espaço de teatro, mas a gente não tem como concorrer com os grandes espetáculos, né? Os grandes artistas. Então, as pessoas querem ver isso. Então, uma das nossas estratégias, há 13 anos atrás, 15, chegava o Miguel Falabella e o Zezé Polessa com o Submarino, a gente chegava lá no teatro da cidade com 5 caras, com uma câmera, com um texto, fala, pô, Miguel, olha só, a gente é super pobre, mas a gente quer construir um teatro, veste essa camisa, a Casa da Ribeira, e ele adorava, e ele vestia a camisa, falava um texto,
né? Olha, invista na cultura da sua cidade, apoie a Casa da Ribeira. E esse vídeo a gente conseguia nos calhais da Globo, porque a Globo é obrigado, para quem não sabe, sempre que um artista global chega naquela cidade, ela tem que dar entrevista, ela tem que usar a imagem desse cara, e a gente descobriu isso. E eles tinham que passar a imagem do Miguel falando que a Casa da Ribeira seria genial. Então, isso foi muito bom. Por que a gente percebeu? O cara que me atendia no marketing, batia a porta para me receber, viu na televisão, na Globo, que o Miguel Falabella estava apoiando a Casa da Ribeira. Bom, eu vi o Miguel, né? O Miguel falou bem na Casa da Ribeira, como é esse projeto? E por aí começou. Então, assim, acho que fazer com que o seu projeto tenha aderência na cidade, no entorno, com as pessoas, é muito importante. Então, a gente foi, aos poucos, construindo isso. Então, quando a gente partiu para esse projeto Além Paredes, foi nesse sentido. Então, hoje, o Arte Praia, além da aderência dos artistas, ele também tem uma pegada muito interessante na cidade. As pessoas já ficam meio querendo saber o que vai acontecer nesse litoral, né, nessas praias, que artistas vão fazer isso. Pode passar. O Fernando Limberg, o ano passado, fez essa intervenção na Praia da Redinha, né? Foram 4 toneladas de areia colorida, cada círculo desse tinha 12 metros de diâmetro. Foi construído com a população dessa praia, que é a Praia da Redinha, que aqui no Rio seria a Praia de Ramos, uma coisa assim, no Domingão, maravilhoso. Então, era muito legal esse lugar ser inusual, essas pessoas que nunca iam imaginar estar na Casa da Ribeira e conectar com isso. Então, foi um trabalho bem interessante. Nesse segundo ano, a gente teve um edital nacional, que tiveram 98 inscritos para 4 projetos. Então, a gente já ficou assim, nossa, mãe. Né? Eu estava falando com... Esqueci teu nome. Não. Natan, dessa coisa de que você abre um edital, você possibilita democratizar o projeto, e tem muita gente afim querendo fazer. E... acabou de fechar o resultado, onde eu queria chegar, e a gente está fazendo o 3º ano agora, vai acontecer em junho, um projeto patrocinado pela Lei Rouanet, né, Ministério da Cultura. Isso tudo aí você pode ir passando, porque isso foi um projeto de venda, e eu tive que aproveitar, porque o meu vídeo não funcionou, tá? E a gente conseguiu um patrocínio do Itaú, através da Lei Rouanet, e a gente vai fazer, são 6 projetos selecionados. E ontem, na segunda, fecharam as inscrições, a gente, do ano passado, de 98 para 197 inscritos no Brasil todo. Inclusive projetos da Amazônia. Então, é essa rede mesmo que a gente está falando aqui, projetos de lugares que nem praia tem, mas estão querendo se apresentar lá. E o artista desse ano vai ser o Nuno Ramos, que tem um projeto para a praia que eu estou enlouquecendo, mas a gente vai fazer de alguma forma, vai ser legal. Mas esse ponto de contato é importante, e esses números, gente, eu estou falando disso, de números, porque não tem como você não mostrar resultados, se realmente você quer multiplicar o teu trabalho. Eu sou super a favor de quem quer trabalhar, não que a gente quer ser gigante, Circo de Soleil, não é nada disso, mas assim, o próprio projeto, se ele te apresenta dados, você tem que usar ele a teu favor, né? Então, isso são estratégias da gente. Então, pode passar a próxima, só para eu concluir. Bom, queria deixar aí, só para vocês terem ideia. Não, volta, por favor. Volta. Aí. Olha só, a gente, em 13 anos de trabalho, o que a gente já realizou? Parece uma coisa assim, um mega teatro, não sei o quê, mas foram muitas ações. Usamos todos os fundos possíveis, que lá tem pouquíssimos, usamos Lei Rouanet, usamos o que você acabou de falar, parceiros. E uma coisa que é muito louca, por isso que eu queria mostrar isso, não para falar, nossa, quantas coisas vocês fizeram, mas isso não significa nada. A gente agora, em 2014, a gente está com uma estratégia de trabalho que tivemos que demitir os nossos milhões de funcionários, 4, tá? Porque a gente não tem grana para pagar a secretária nem os técnicos. Estamos trabalhando por demanda de projeto. Né? Por quê? Porque o mercado muda, o patrocinador muda de ideia, ele não quer mais artes visuais nem teatro, ele agora está trabalhando com um projeto de segurança e sobrevivência de não sei o que, sabe? Então, tudo isso é para mostrar que assim, o nosso trabalho ele é um trabalho constante, permanente de renovação, de requalificação, para a gente poder criar estratégias e entender o mercado.
É um trabalho que eu falo muito, são micropolíticas que você vai fazendo, isso que a gente está fazendo, né? Mas que você vai, aos poucos, aderindo possibilidades o tempo todo. Então, a gente, edital, 18 projetos, 14 editais, estamos no 15º, alunos de escola, enfim, exposições, e isso não garante, que eu acho que é o que eu queria colocar essa pergunta aqui no encontro, né? Nenhuma permanência. O que a gente pode pensar, né, que possa nos garantir uma continuidade nos próximos 3, 4 anos, né? O que a gente pode pensar? Qual seria a estratégia que esse encontro pode gerar, né? Para que a gente não tenha que todo ano, né, bater na porta do cara e falar, olha, agora eu tenho 500 não sei o quê, sabe? É muito louco isso. Depois de tanto tempo, você continuar, depois de 17 anos, né, você tem que estar lá se mantendo junto com o cara e falando do que você está fazendo. Então, eu acho que, em termos de estratégia, é muito importante a gente pensar o que a gente quer com o nosso espaço, desenhar isso, né, e, a partir daí, se traçar essa estratégia, né. Então, o nosso modelo de trabalho agora, enquanto espaço cultural, nós somos uma ONG, sem fins lucrativos, tudo isso que você falou antes, a gente vive na pele, mas é de trabalhar por projeto. Então, a gente acha interessante o Arte Praia, o Circuito Cultural Ribeira, que é um projeto que abre as portas de todos os ateliês e espaços do bairro histórico onde a gente está, e aí a gente consegue trazer públicos. Então, a gente está trabalhando muito nesse sistema de que o público, se ele percebe a importância do lugar, ele pode ser um seu aliado, né? Usar as redes sociais, nesse sentido, também, né, para que a gente possa fazer com que essa cara do espaço, né, tenha reverberação. É muito importante essa reverberação. Eu não vejo como, porque os próprios editais, voltando a esse tema, eles exigem catálogos, eles exigem fotos, né? É um saco toda aquela burocracia, mas, assim, é uma contrapartida. Eu penso muito que ser autônomo e privado é muito bom, porque a gente tem liberdade de trabalho. Por mais que seja chato, mas, assim, hoje a gente está aqui, numa quarta-feira, de tarde, batendo papo, e eu não vou pedir uma declaração de que trabalhei com a Fabiana para apresentar na Casa da Ribeira, né? Então, tem essas mobilidades, né? Então, eu acho que a gente também tem que tirar partido disso, porque, por mais que sejamos autônomos, mas o país exige burocracias e a gente tem que, de certa forma, atender. A gente sempre pensa, nós, em Natal, a gente é considerado uma ilha de desordem. A gente já ouviu isso várias vezes, né? Porque realmente a gente faz algo inusual, algo que as pessoas não estão, sabe, de chegar... As pessoas querem chegar na nossa sala... Pode só dar um toque para passar uma imagem? Isso. Ó, aqui é o teatro, o casarão tem 100 anos, 101 fez agora, de arquitetura. Essa é uma foto do litoral, onde acontecem as intervenções do Projeto Arte Praia. Ali é a sala de exposição, essa é uma obra do Nazareno, que foi apresentada lá, quando ele foi em 2004. Ali fica o nosso café, biblioteca, um trabalho com os educandos das escolas públicas do bairro, e aquela nossa fachada, né? A gente sempre parte da seguinte ideia: o dinheiro público não é um dinheiro de ninguém, é um dinheiro nosso também. Então, às vezes, por 2 anos a gente fez um projeto com a prefeitura, um convênio, e todo mundo criticou. Eu falei, a prefeitura vai mudar, mas a Casa da Ribeira quer continuar trabalhando, e eu vou prestar conta corretamente do meu projeto. Então, não interessa se é prefeita do PQ, PV, PT, PD, não me interessa. Assim, eu não sou filiado a nenhum partido. Então, eu acho, quando a gente pensa essa discussão que teve no final da manhã, que foi ótima, eu acho que a gente tem que pensar muito que essa verba pública, ela existe lá, gente. Então, acho que a gente tem que... Quais os caminhos que esse encontro vai possibilitar a gente, sabe, costurar, né, e descobrir qual o mecanismo que a gente vai provocar esses caras para que a gente tenha uma verba de manutenção permanente por 2 anos, por 3 anos, para que a gente possa usar toda a nossa criatividade muito mais, além de fazer conta, juntar as duas coisas. Então, acho que esse é o grande desafio. Numa das conversas que eu tive no Ministério da Cultura, há 2 anos atrás, eles mesmos assumem que eles não dão conta da demanda de realizar tantos projetos. Então, nós somos muito importantes nesse sentido, porque a gente está suprindo um pouco dessa demanda. Tá? E realmente está. Vocês acham que a Funarte teria condição de
realizar essa quantidade de catálogos que está aí, ela mesma, sozinha? Não. E com a qualidade que tem esse trabalho, entende? E esse trabalho vai para o mundo, é um trabalho nosso, né? Então, acho que a gente não pode abrir mão disso, assim. Eu acho que a gente tem que criar costuras, né? Criar caminhos para poder descobrir como que a gente acessa essa verba que está lá, que se a gente não for atrás, outras pessoas vão usar de alguma forma. Não me interessa como. Então, acho que esse é o grande desafio, falando de estratégia, de gestão, para que a gente possa realmente nos organizar enquanto sociedade civil e se articular com esse trabalho público, né? Porque eu acho que a gente tem essa capacidade, nós somos criativos, artistas, né? Minha formação é de arquitetura, sempre articulei arquitetura com arte, sou gestor, sou agenciador, porque a gente acaba fazendo um monte de coisas juntos, né? Mas é um trabalho de arte mesmo. Botar uma foto interessante para o cara que vai comprar o projeto ver, é você parar, pensar junto com o teu sócio como que a gente vai acessar. E, ao mesmo tempo, a gente tem a autonomia para mudar os modelos de trabalho. Essa a gente não está engessado, né? Não quero mais fazer nada dentro da sala, vou fazer na rua. Agora eu só quero trabalhar com música e performance, vou fazer. Então, se vocês entrarem no nosso site, vão ver a quantidade de desenhos de projetos que a gente fez, que foi meio trilhando. E, assim, para que você se propõe? Formar público, formar artista, né? Só em termos de um dado, esses 14 editais ao longo dos 13 anos, acabamos de fazer o 15º, outro dia a gente, num seminário, a gente nem tinha percebido isso, juntando a Prefeitura e a Secretaria de Cultura do Estado de Natal, eles fizeram 3, 4 editais nos 14 anos e a gente fez 14. Será que a gente não, né, nós não temos um significado nesse sentido de formação? Então, acho que é essa arma que a gente tem que usar. E a dimensão do trabalho, se é menor ou maior, é uma escolha muito particular. Então, fica aqui, para mim, importante desse encontro que a gente pense, né, onde a gente quer estar, onde que a gente quer estar daqui a 3, 4 anos e fazendo o quê? E como a gente vai chegar lá. Porque é um trabalho árduo? Mas também não é fácil. Se fosse fácil, a gente, né, não estaria nem aqui se reunindo. Então, fica essa conversa aí. E estou disponível. A Casa da Ribeira tem agora um escritório em São Paulo. A gente está conectando projetos também, em parceria com a Fósforo, né? Já visitei a Casa Tomada, já a gente junta aí ideias. Enfim, eu acho que essa é uma forma da gente se articular. Hoje de manhã, conversando com uma das pessoas aqui, eu pensei muito em como a gente mapear a nossa economia criativa enquanto espaço autônomo. Fabiana, eu acho que esse pode ser um desafio, né? Porque o mercado hoje, mesmo que a gente não queira ser do mercado, mas ele exige números, né? E a gente tem um número imenso para mostrar e, de repente, a gente não mostra, né? Então, se nós juntarmos aqui, só de centros culturais, espaços autônomos independentes, são 21. Quantos projetos a gente produziu no ano passado? Quantas pessoas visitaram o seu ateliê? Sabe, eu acho que talvez a gente começar, né, a partir da pesquisa da Camila, né, articular isso. E a gente está falando de um núcleo bem menor. Imagina isso. E a gente está falando de artes visuais. E aí tem dança, teatro, performance, enfim, é muita coisa. Então, acho que a gente tem potencial mesmo para propor, ser proponente e mostrar a cara, dizendo que a gente faz parte de uma economia criativa, de uma economia de cultura do país mesmo. Acho que essa é a ideia. É isso.